Olá, este é o Conversa sobre Educação. Hoje a gente vai conversar com ela, que é urbanista, arquiteta, doutora na sua área, pesquisadora, apaixonada pela profissão que tem, visita o mundo atrás de novidades e para poder contribuir na sua relação que tem com os futuros arquitetos nos cursos de formação de trabalho. Nós vamos conversar hoje com a professora Solange Molarec Dias, que é uma referência, uma personalidade na área da arquitetura e do urbanismo. Solange, obrigado pela presença. Eu é que agradeço e me senti honrada com todo esse elogio, né? Mas realmente estou muito feliz de estar aqui. A professora Solange, ela não para nunca, né? Ela estuda, ela viaja o mundo. E nesses últimos anos, né, Solange, a gente tem visto que as gerações têm mudado, os interesses têm mudado, a tecnologia mudou muito. Na área da arquitetura e do urbanismo, qual é o novo perfil do arquiteto, do urbanista, nessa nova era tecnológica e moderna? Bom, primeiro, para ser um arquiteto e urbanista tem que ser um indivíduo sensível. Sensível a quê? Sensível aos problemas humanos, sensível ao meio ambiente, essa é a grande sacada no momento agora, né? E claro, ele tem que estar pronto, apto e bem atualizado com a tecnologia. Então, basicamente, esse tripé, sociologia, o meio ambiente e a técnica e a tecnologia é que faz, então, com que esses indivíduos venham para esse caminho profissional. Então, é uma profissão, né, Solange, que está em alta, né? Muita Sim. gente hoje tem trabalhado em várias áreas, né, da arquitetura e do urbanismo. Quer dizer, a comunidade está entendendo cada vez mais a diferença que faz esse profissional na melhoria da qualidade de vida daqueles que procuram os projetos, daqueles que procuram esse profissional, né, para construir, muitas vezes, a casa dos sonhos, ou um espaço de trabalho, uma sala comercial, enfim, né? O arquiteto novo, o quanto ele está entendendo, o quanto ele está preparado para atender esse desejo das pessoas quando solicitam um projeto? Bem, primeiro eu vou falar da profissão e depois do nosso espaço aqui, da nossa formação profissional. É uma profissão generalista. As nossas atribuições profissionais, de acordo com o nosso Conselho de Arquitetura, são amplas e muito adequadas às novas necessidades do exercício da profissão. Então, é um conselho novo e completamente adequado. Nós aqui no curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário FAG, nós damos muita ênfase ao aprender fazendo, às aulas práticas. Porque toda a teoria é necessária, é pré-requisito, é básico, mas as aulas de ateliê, o fazer, seja ele na arquitetura de interiores, desde o quarto do bebê, que o bebê está chegando, ao de repente mudou a conformação familiar, separação, ou enfim, qualquer coisa, né? Tudo isso é objeto de discussão. Tudo isso é objeto de discussão, né? Até trabalhar com o projeto de uma cidade. Então, bacana. Fala nisso, qual a diferença do arquiteto e do urbanismo, tecnicamente? Bem, primeiro, a arquitetura, ela vai trabalhar com... as duas profissões trabalham, ou as duas áreas dessa profissão trabalham com o ambiente construído. Tem o ambiente natural, a natureza, e o ambiente construído, né? O planejamento, a execução do ambiente construído é o objetivo, então, do trabalho do arquiteto e urbanista. Na arquitetura, ele trabalha com o edifício, a casa, o prédio, essas questões assim que são questões mais do limitado por paredes. O urbanista, ele vai trabalhar, então, com o loteamento, ele trabalha também com os fundos de vale e com projetos como projetos de cidade e de planejamentos regionais. Por exemplo, nós trabalhamos com o planejamento regional do oeste do Paraná, a economia, o agronegócio. Por quê? Porque isso tudo mexe na conformação espacial. E nós, como somos os profissionais do espaço construído, nós precisamos, então, estar atento a essas mudanças. E esses planos diretores que são construídos em cada um dos municípios, eles se comunicam numa região ou cada cidade trabalha Então, veja independente? só, que coisa interessante. A lei, a Constituição Federal, ela fala em municípios obrigados a fazer seus planos diretores, né? E essa obrigação, vamos pensar num estado como o Amazonas e vamos pensar num estado como Santa Catarina. Dois exemplos, né?
O que acontece? No Amazonas, talvez as conexões entre os municípios não seja tão forte como é em Santa Catarina, que é um estado Tem uma menor distribuição geográfica. e que tem também toda uma cultura industrial. Então aí, por causa disso, as próprias leis brasileiras, elas falam em integração regional. Então são os planos diretores conversando no processo da metropolização, quer dizer, os municípios de entorno de Florianópolis, os municípios de entorno de Cascavel, os municípios de entorno de Curitiba, conversando... A região metropolitana daquela cidade, a região metropolitana, né? Doutora Solange, ela viaja o mundo, ela já foi a Cuba, ela já foi na Alemanha, na Coreia ultimamente e em talvez poucos lugares ainda ela não visitou. Então, doutora, o que se aprende nessas viagens? O que se pode colocar na bagagem e trazer de volta? Bom, primeiro que o olhar local não tem nada que suprima isso. Você pode ver filme, você pode ler livro, mas ver, sentir o espaço, isso tudo é uma bagagem que não te tira, né? Ninguém te tira. As viagens, elas nos ensinam a sentir dentro da fenomenologia, então, a sensação, estamos falando aqui, né, em educação, qual a sensação do indivíduo de uma determinada comunidade com relação a determinados espaços. E graças às oportunidades das viagens, você vai se tornando cada vez mais sensível e mais preparado. Comparar, por exemplo, uma Moçambique com uma Coreia do Sul, comparar uma Cuba com uma Alemanha, né? Meu próximo plano é ir para o Marrocos. Então, fazer essas comparações te tornam, então, mais preparado para o desempenho da profissão. Parece que isso motiva também os alunos, né? Eu tenho acompanhado que os seus orientandos têm viajado muito também, né? Temos alunos que já estagiaram e passaram um tempo, né, ainda durante a sua formação, em países como a Austrália, como os Estados Unidos. É uma influência ou uma característica dessa profissão? Eu diria o seguinte, que para vir para um curso de arquitetura, ele tem que ser sensível, ou tem que estar aberto à sensibilidade. E quando ele percebe, e aí então a grande importância da ação dos professores, porque ele não precisa de muito dinheiro, ele pode ir, se programa, se organiza, vai com a mochila nas costas, fica num hostel, ele consegue perceber quanto ele pode aprender e como ele pode ser melhor participando então dessas ações. E nós também programamos muitas viagens de estudos, né? E é um amadurecimento também enquanto pessoa, né? Com certeza, porque ao ele participar desses eventos, ele está então conectado então com o mundo e com as diferenças, né? Com as diferenças. Eu acho que essa é a grande riqueza. Perfeito. Nós temos um contexto hoje difícil no nosso país, né, doutora? Um momento em que o desemprego ele toma conta e que a preocupação também sobre isso é um objeto de estudo da academia. Ok. Como que o curso de arquitetura e urbanismo está posicionado frente a essa crise de desemprego? Os futuros arquitetos e urbanistas vão ter onde trabalhar? Com certeza terão, e eu vou dizer o seguinte, nossa profissão, por algumas pessoas, é vista como uma profissão de elite, e muito pelo contrário. Nossa ação, por exemplo, num bairro, se você consegue ser o arquiteto do bairro, se você consegue mobilizar a comunidade para que ela discuta o urbanismo, se você consegue ter, então, um nicho de mercado diferenciado, empreendedor em diversos setores, seja na arquitetura de interiores, seja no urbanismo, que são os dois pontos, né? Ele terá, então, esse diferencial. Agora, como qualquer profissão, precisa estar bem preparado. Quero agradecer a doutora Solange Smolarek Dias por participar do nosso programa hoje, por ter contribuído aí na nossa conversa sobre educação. Professora Solange, que é uma pesquisadora, uma estudiosa, uma pioneira aí na história do município de Cascavel. Obrigado pela presença. Eu é que agradeço e estou sempre à disposição.